Irmãos, nesta noite quero meditar em um texto e peço aos irmãos que abram suas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10. Faremos a leitura apenas de 2 versículos, o versículo 27 e o versículo 28. Vamos ficar de pé e vamos ler estes 2 versículos juntos, toda a igreja. João capítulo 10, versículo 27 e o versículo de número 28. Vamos lá, todos a uma só voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Amados irmãos e irmãs, amigos e amigas, podemos ver nos nossos dias que há muitas pessoas que, mesmo crendo no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida, são pessoas que ainda vivem inseguras e pessoas também com medo de perder a salvação. São pessoas sinceras que confessam o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor pessoal da sua vida. Mas essas pessoas, há muitas pessoas pensando assim, que de manhã estão salvas, à noite podem estarem perdidas. Pessoas que pensam que de manhã pensam que estão indo para o céu e à noite podem estar pensando que estão caminhando para o inferno. Pessoas que pensam que de manhã são filhos de Deus e à noite podem escorregar e cair da graça e se tornarem filhos do diabo. Mas eu faço alguns questionamentos. Será que estes pensamentos, que este medo, que muitos sentem de manhã estarem salvas e à noite podem estarem perdidas, de manhã estão caminhando para o céu, à noite podem estar caminhando para o inferno, será que este medo, este fundamento está na palavra de Deus? Será que nós cristãos podemos ter uma segurança eterna? Será que nós cristãos podemos ter a garantia da salvação? Em quem nós podemos fundamentar nossa fé para termos a segurança eterna da nossa salvação? O texto que nós acabamos de ler traz para nós cristãos em Jesus Cristo esta segurança e confiança tão somente em Jesus Cristo. E podemos ter vários motivos fundamentarmos esta confiança,
esta segurança eterna da nossa salvação naquilo que está escrito na palavra de Deus. Quem foi este que pronunciou estas palavras pelas quais nós lemos agora neste momento? O que a Bíblia diz acerca de Jesus? Quem é Jesus Cristo? Vou fazer algumas citações aqui rapidamente. Jesus, as Escrituras nos ensinam que Ele é o Mestre divino. Ninguém jamais ensinou com tanta autoridade como Jesus. A Bíblia diz também que Jesus, Ele é a videira verdadeira. E nós, os cristãos, nós somos os ramos. A Bíblia diz também que Jesus, Ele é a vida eterna. Ou seja, a vida eterna é uma pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo. As Escrituras dizem também que Jesus, Ele é a pedra angular em quem podemos nos firmar. A Bíblia diz também que Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é a porta da salvação. As Escrituras dizem também que Ele é o Cristo, o ungido de Deus. A Bíblia diz também que Jesus, Ele é o justo que morreu pelos injustos. A Bíblia diz também que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso alimento espiritual. A Bíblia diz também que Jesus é o verdadeiro Deus pelo qual nós devemos adorar. A Bíblia diz também que Jesus, Ele é o unigênito Filho de Deus, que se fez carne para vermos a glória de Deus na sua pessoa. Mas a Bíblia diz também que Ele é Salvador dos crentes, daqueles que creem na sua palavra. Diz também que Jesus, Ele é o nosso advogado. Ele está advogando a causa de nós, que somos os crentes, na sua pessoa. A Bíblia diz também que Jesus, Ele é o fundamento da nossa fé. Ele é o unigênito Filho de Deus, e nós somos adotados por intermédio da fé em Cristo Jesus. Nós somos adotados na família de Deus por intermédio de Cristo Jesus. A Bíblia diz também, Paulo escrevendo aos Coríntios, que Cristo, Ele é a nossa sabedoria e também Ele é a nossa justiça. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja e nós somos o restante do corpo. E aí Paulo vai falar, principalmente na carta aos Colossenses, Ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o primogênito entre os mortos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. João também nos diz na sua primeira carta que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Colossenses 1:27, Paulo diz: Ele é a esperança da nossa glória. E Paulo finaliza lá em Colossenses que Cristo, Ele é tudo em todos. Neste versículo aqui, amados irmãos, principalmente no versículo 28, são palavras que devemos confiar, são afirmativas que Jesus fez aqui.
neste versículo 28. E é sobre estas afirmações que eu quero compartilhar com todos nesta noite. Jesus, que nos afirma estas palavras: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Por isso a nossa mensagem nesta noite tem o seguinte tema: segurança eterna em Jesus Cristo. Segurança eterna em Jesus Cristo. E o que é que Jesus quer nos falar com esta afirmação? Eu quero pelo menos destacar 3 coisas. A primeira delas é que quem confessa a Jesus diante dos homens e diante de Deus, estes recebem a vida eterna. A parte A do versículo 28 diz o seguinte: eu lhes dou a vida eterna. A quem Jesus dá a vida eterna? Se você ler o versículo anterior, você vai saber que Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, quem confessa a Jesus diante de Deus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus diz aqui, ele afirma: eu lhes dou a vida eterna. Jesus, amados, ele está aqui neste capítulo falando que ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. E Jesus aqui afirma que a vida eterna não é uma conquista nossa. A vida eterna não é um prêmio que nós recebemos como honra ao mérito. A vida eterna não é um troféu que nós conquistamos pelos nossos esforços. Eu não recebo a vida eterna porque eu mereço, porque eu fiz por onde, porque pratiquei boas obras, porque eu fiz caridade. Não! A vida eterna não é uma conquista feita ou recebida pelas obras, mas é apenas um presente da graça de Deus. E só Jesus pode dar a mim e a você a vida eterna. Nenhum pastor, nenhum conferencista, nem o Papa, nem qualquer outro religioso aqui neste mundo pode dar a vida eterna a ninguém. Nenhum ser humano ele tem a competência de dar a vida eterna. Aqui é uma ação, uma dádiva exclusiva de Deus, e Jesus Cristo, ele é Deus. Por isso que ele disse: eu lhes dou a vida eterna. E só Jesus tem essa autoridade para fazer esta afirmação. Só Ele pode fazer esta afirmação. Mas por quê, pastor? Porque foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Foi Ele que pagou a nossa dívida. Foi Ele que sofreu o golpe da lei, que está escrito na palavra de Deus: a alma que pecar, essa morrerá. Foi Ele, Jesus,
que bebeu o cálice amargo do juízo divino sobre o nosso pecado. Ele morreu como nosso substituto. Ele foi voluntariamente para a cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E tudo isso Ele fez porque Ele amou a mim e a você. Ele deu a vida por mim e por você. Pagou a nossa dívida, nos justificou diante de Deus, e Ele oferece agora, gratuitamente, a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna, só se você não for uma ovelha de Jesus Cristo. A vida eterna é um presente que nós recebemos da graça de Deus. Não é um prêmio que nós conquistamos, mas Cristo foi quem conquistou por nós. Será que você, que está me ouvindo nesta noite, já confessou a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Jesus conhece cada um de nós individualmente. E essas ovelhas que ouvem a voz de Cristo, que Jesus conhece, elas seguirão o seu supremo pastor. Eu pergunto para você que está me ouvindo: você já é uma ovelha de Jesus Cristo? Vocês têm ouvido a voz de Jesus constantemente? Você está o seguindo pelo caminho que Ele tem colocado para você? Se você está fazendo isso, você é uma ovelha. Mas se você não estiver fazendo isso, não estiver ouvindo a voz, e não estiver seguindo a Jesus, você não é uma ovelha de Jesus Cristo. Talvez você esteja desgarrado, não tenha conhecido ainda esta verdade, mas Jesus nesta noite está falando para você. Jesus conhece a você, conhece a todos nós, e Ele nos fala nesta noite: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Esta é a primeira afirmação que Jesus nos fala nesse versículo aqui 28 nesta noite. É que quem confessa a Jesus diante de Deus e diante dos homens, Ele como seu Senhor e como seu Salvador, recebe, não vai receber, estes recebem desde já a vida eterna. Mas a segunda afirmativa que eu quero destacar aqui neste versículo está na parte B do versículo 28. É que quem confessa a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, diante de Deus e diante dos homens, jamais perecerá, jamais se perderá. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, quem está dizendo isso não é o pastor Valdes, não é a Igreja Congregacional Conservadora das Malvinas. Quem está dizendo isso é Jesus Cristo. Não é nem outra autoridade eclesiástica qualquer, mas é Senhor.
de tudo e de todos. É o próprio Jesus Cristo que está fazendo esta afirmação para mim e para você. Ele nos garante que jamais aqueles que o confessam como Senhor, como Salvador, jamais perecerão. Portanto, amados, você que creu no Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, você pode ter agora descanso no seu coração. Ele nos concede a vida eterna. Ele nos afirma que jamais pereceremos. Não precisamos ficar perturbados, aflitos ou desesperados, pensando: ah, meu Deus, será que eu estou salvo? Será que eu vou ser salvo? Não, se você crê naquilo que Cristo fez por você e por mim, lá na cruz do Calvário, Ele tomou o nosso lugar. Ele morreu, Ele matou a morte que estava proposta para mim e para você, que é a morte eterna. Por isso, um homem segundo o coração de Deus, que foi Davi, ele escreveu um dos mais belos salmos que muitos conhecem. Davi também tinha essa convicção. É o Salmo 23. Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E conclui o Salmo 23, o versículo 6 diz: pois bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para todo sempre com o Senhor. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Bondade e misericórdia seguirão as ovelhas de Jesus Cristo todos os dias de suas vidas, e habitaremos para sempre na casa do Senhor. João também, que escreveu aqui este evangelho, lá na primeira carta que ele escreve também, antes do livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 13, ele diz o seguinte: essas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Eu acho maravilhoso aqui que João diz: eu vos escrevo para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Não é terá, não, tem, é presente, é fato, é algo concreto, é algo já consumado por Jesus Cristo. Se você creu em Jesus, ninguém poderá tirar você das mãos de Jesus. Ninguém pode mais condenar você. Versículo 29 de João, capítulo 10. Jesus diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Amados irmãos, as ovelhas pelas quais Jesus morreu, aqui Jesus está dizendo: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, é o meu tesouro, é algo precioso para mim, e da mão do meu Pai ninguém pode as arrebatar. Eu e o Pai, nós somos um só. Que promessa maravilhosa!
O texto aqui é claro, que quem recebe a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, recebe a vida eterna, já no presente, jamais perecerá. Mas em terceiro, a parte última do versículo 28, é que ninguém pode arrebatá-las mais da mão de Jesus. Se você é ovelha de Jesus, você está nas mãos do Todo-Poderoso. Ninguém tem autoridade, ninguém tem poder de arrancar você das mãos do Senhor Jesus Cristo. Quem promete essa segurança eterna para mim e para você é o próprio pastor, o pastor das nossas almas, é o próprio Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você, aquele que ressuscitou por mim e por você, está à destra de Deus e continua intercedendo por mim e por você. E a coisa maravilhosa, e voltará para buscar a mim e a você. Em outras palavras, nós não temos garantia ou segurança de salvação confiado em quem nós somos ou em que nós fazemos, mas em quem Jesus é e o que Ele fez por nós. Isso é que nos dá, isto é que nos proporciona a segurança eterna em Jesus Cristo da nossa salvação. A nossa segurança não está em nossas próprias mãos, está nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso, que não pode falhar em suas promessas. E como cremos que Jesus Cristo, Ele é Deus, diz as Escrituras, Números 23, 19: Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Por acaso Ele prometendo não cumprirá? Ele cumprirá. Ele morreu por mim e por você. Ele ressuscitou por mim e por você. Ele está à destra de Deus intercedendo por mim e por você. E Ele também voltará para buscar a mim e a você. Esse aqui é o Deus maravilhoso. Esse é o Deus pelo qual nós devemos entregar sem reservas toda a nossa vida, todo o nosso ser, e vivermos o restante desta vida aqui que é passageira, fazendo sempre a sua vontade, seguindo os seus passos. E em quarto e último lugar, eu quero dizer o seguinte: você que me ouve nesta noite, Jesus está lhe chamando pela sua palavra. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Hoje, Jesus está chamando você. A Bíblia, que é a palavra de Deus, diz o seguinte: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque hoje é o dia oportuno, hoje é o dia da salvação.
Jesus aqui neste Evangelho de João também, ele diz, lá em João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Se você está ouvindo essa palavra nesta noite, é porque Deus trouxe você aqui para você ouvir este convite de Jesus para a sua vida. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Você não está me ouvindo nesta noite por acaso. Não. Foi Deus que permitiu que você estivesse me ouvindo nesta noite, transmitindo aqui a palavra de Deus para a sua vida. E a grande pergunta é: você já entregou sua vida a Jesus? Ele já é o seu Salvador pessoal? Ele é o Senhor já da sua vida? Você já reconheceu os seus pecados? Já admitiu para você mesmo que você não pode salvar a você mesmo? Você tem plena consciência de que nenhum ritual religioso pode aproximar você de Deus, a não ser Jesus Cristo? Eu quero fazer um alerta para você. Se você está confiando nas suas obras, se você está confiando nos seus méritos, se você está confiando nos seus predicados morais, você está confiando num fundamento roto. Você está pisando em areia movediça. Você não pode salvar a você mesmo. Você não pode salvar a sua alma pelas suas obras. Talvez você seja uma pessoa até que tenha predicados morais exemplares, mas isso não faz com que você seja salvo. Você não pode salvar a você mesmo. Se você estiver confiando nisso, você está confiando no fundamento roto. Você está pisando em areia movediça. Somente Jesus é que pode salvar e proporcionar vida eterna para você, salvar a sua alma. Sabe por quê? Só Jesus foi quem morreu por você. Só Jesus, é Ele a porta do céu. Só Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida eterna. Ninguém pode ir a Deus a não ser por meio de Jesus. Hoje mesmo, e agora mesmo, você pode entregar seu coração a Jesus, se ainda não o fez. Você passará a confiar no sacrifício que Jesus fez por você, para que você possa ser perdoado, receber dele a vida eterna. E hoje, se você fizer isso, hoje é o dia da sua salvação. Então, volte-se para Jesus, ponha a confiança tão somente nele, creia nele, corra para os braços dele, porque diz as Escrituras:
porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este é o nome, Jesus. Só Ele salva. O próprio nome já diz tudo: salvação. Só Ele pode perdoar os meus e os seus pecados. Só Ele pode dar a mim e a você a vida eterna. E só Ele pode dar a mim e a você segurança eterna da nossa salvação. E concluo dizendo o seguinte: eu hoje, como Deus me chamou para pregar a sua palavra, eu quero deixar essa palavra com você, para que você tenha descanso no seu coração. Se você crê no Senhor Jesus como seu Senhor, como seu Salvador pessoal, você receberá a vida eterna, jamais perecerá, e você estará nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ninguém mais pode arrancar você das mãos daquele que é Senhor de tudo e de todos. Faça isso hoje, se você não fez. Reconheça a necessidade que você tem de Jesus. Não confie em você mesmo. Confie tão somente neste nome, Jesus. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós devemos confiar. Importa que sejamos salvos. Jesus, Ele deve ser e é a maior necessidade para as nossas almas. Só Ele que nos dá e proporciona salvação e vida eterna e segurança eterna da nossa salvação. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.